Oi, gente! Oi, meninas, tudo bem? Então vamos lá para o nosso estudo dessa semana, né? Hoje a gente vai falar sobre a lei moral, estudo 15. Na semana passada nós falamos um pouco sobre as leis no geral na Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei moral. Vamos conhecer um pouco sobre ela, explanar um pouco esse assunto, né? Mas antes de a gente começar o nosso estudo, vamos orar para que Deus venha abençoar esse estudo, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, meu Deus, agradecer por essa semana, por esse dia, meu Deus, pelo privilégio de poder falar aqui, meu Deus, do Senhor. Pai, que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo conduza esse estudo. Abençoa cada um que está assistindo essa aula, meu Deus, é o que eu te peço, nos dá discernimento espiritual e o que o Senhor cuide da gente, meu Deus, em todos os detalhes. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e nos ajuda a caminhar para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então hoje, gente, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a lei moral. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem lei, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização, a aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? A Bíblia responde cada uma dessas perguntas. Vamos lá? A primeira pergunta, pessoal, é: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Quais são os 10 mandamentos? Quem é o seu autor? Êxodo 20, capítulo 3, versículo 17, tem lá. E capítulo 31, versículo 18. Os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, né? Obedecer, honrar domingos e festas, né? Não roubar, não furtar, não matar, né? Guardar o sábado, né, como o dia do Senhor. Então, quem escreveu os mandamentos de Deus foi o próprio Deus, né? Lá na Bíblia fala. Os 10 mandamentos, eles foram escritos por Deus e entregues a Moisés em tábuas de pedra, para que o povo antigo estivesse sob a orientação divina. A recomendação descrita nesses preceitos é tão eterna quanto o próprio Deus e transpõe a barreira do Antigo Testamento, isto é, ele serve para todos em qualquer tempo. Então, os 10 mandamentos está lá escrito, lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, versículo do 3 até o 17. E quem escreveu está lá no capítulo 31 de Êxodo, versículo 18. Então, os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Então, foi o Senhor Jesus quem escreveu, foi o Senhor Deus quem escreveu os 10 mandamentos. A segunda pergunta do nosso estudo hoje: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Segundo Jesus, em quantas partes está divididos os 10 mandamentos? Mateus 22, versículo 36 a 40. A primeira parte, amor a Deus, e a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar, né, guardar o sábado, né, porque é o dia do Senhor. Fala para honrar pai e mãe, não roubar, que vai machucar o próximo, não furtar, né, que também vai machucar o próximo, não matar, né, que também vai machucar o próximo. Então, se você vê, todos os 10 mandamentos estão ligados à adoração do nosso Senhor e à honra do nosso próximo, do nosso irmão. Nosso próximo não é só a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, os meus amigos. Nosso próximo é todo mundo que convive, é todo ser humano é próximo meu e seu.
não precisa ter o nosso sangue, ele é próximo porque ele é um ser criado por Deus. Você que está assistindo esse vídeo é meu próximo. Então, eu, como um ser, uma filha amada do Senhor Jesus, eu tenho que te respeitar. Por quê? Porque você também é meu próximo. Então, a Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, aquilo, pessoal, que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. O conceito da lei é bem amplo no Antigo Testamento, no sentido de orientação. A lei que Jesus mencionou, subdividindo-as em duas partes, pode se referir a Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo são o fundamento desta lei. Os 10 mandamentos foram uma aplicação judicial do conceito do amor e por isso contém os aspectos da subdivisão que Jesus explicou. Se analisar os primeiros 4 mandamentos, veremos que se referem ao nosso relacionamento com Deus, nosso amor para Ele. Se analisarmos os outros 6 mandamentos, veremos o relacionamento com o nosso próximo, nosso amor com o próximo. Então, depois vocês dão uma lidinha lá em Êxodo, do capítulo 20, 22, né? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 17. Tem cada mandamento. Você vai ver que os 4 primeiros se referem ao amor ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Deus. E os outros 6, do amor ao nosso próximo. Amém? Terceira pergunta. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade, se é válido ou não dos mandamentos? Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, capítulo 19 de Mateus, versículo 17 e João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos 10 mandamentos? Ele confirmou. O profeta Isaías declarou que o Messias viria para exaltar os 10 mandamentos. Isaías 42:21. Cristo certamente não teve a intenção de realizar qualquer mudança nos preceitos sagrados. No Sermão do Monte, ele aplica-os aos problemas práticos da vida diária. Mateus 5, versículo 17 ao 48. Na verdade, ele condenou os seres humanos que ensinavam a lei de Deus. Poderia ser revogada e felicitou aqueles que ensinavam a necessidade de guardá-la. Então, tinha pessoas que ensinavam que a lei de Deus podia ser revogada, podia ser mudada, e não pode, né? Porque se foi Deus que escreveu, então a Deus deixou aquilo para que eu e você sigamos, obedeçamos. Por isso que ele abençoa aquelas pessoas que guardavam os mandamentos, né? Então, é isso. Pergunta 4. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Acaso Deus permite que alguma pessoa, eu ou você, mude a palavra dele e os mandamentos? Malaquias 3:6, Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Não, de maneira nenhuma. Deus não muda, portanto, o seu propósito eterno para com seu povo permanecerá. Os seres humanos mudam de ideia e ponto de vista, mas a divindade é perfeita e imutável. A seus olhos, o bem é sempre bem e o mal continua sempre mal. Seus princípios de justiça são eternos. Amém? Então, Deus permite que eu e você altere qualquer vírgula que tem na Bíblia? Não. O bem é sempre bem, é bom, e o mal vai ser sempre mal. Então, Deus não permite nenhuma alteração na palavra dele. Pergunta 5. O que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? O que o apóstolo Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma.
Antes confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Os cristãos não buscarão transgredir a lei de Deus, antes irão estabelecê-la, enaltecê-la e cumpri-la. Quando alguém transgride a lei, fica sob condenação. Quando alguém não obedece à lei, transgride, não tropeça em uma vírgula só, então fica sob a condenação. Pergunta 6. O que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? O que a Bíblia fala que vai acontecer no futuro, nos tempos que nós estamos vivendo sobre a lei de Deus? Daniel, capítulo 8, versículo 12. Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade de Deus seria jogada por terra. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei. Satanás sabia da importância da lei de Deus e decidiu mostrar a verdade e a mentira, a tradição e a superstição, para desvirtuar a orientação divina. Dizem as Escrituras: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, versículo 89. São fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo o sempre. Salmo 111, versículos 7 e 8. Os mandamentos que Satanás odeia e procura destruir ao longo das eras serão honrados pelos filhos de Deus nesta terra e por toda a eternidade. Amém? Pergunta 7. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? O que os homens, homem e mulher, não, na Bíblia fala homem no sentido geral, homem e mulher. Então, o que os homens, pessoal, fizeram com a verdade de Deus? O que os seres humanos fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, versículo 25. Mudaram a verdade em mentira. Trocaram a verdade que Deus revelou por mentira. Satanás, o grande enganador, tem seus porta-vozes, os falsos profetas, que procuram levar o povo de Deus para longe das verdades bíblicas. João 8, versículo 44, 2 Pedro 2, versículo do 1 ao 3 e Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Pergunta 8. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? O que muitas pessoas seguem hoje que coloca em vez de seguir os mandamentos de Deus? Seguem tradições, seguem mandamentos de homens. Muitas pessoas hoje não obedecem aos mandamentos da palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Eles obedecem às tradições vindas por humanos, né? Seguem os mandamentos que os homens falam que isso assim é certo, então eu vou fazer assim. Por isso que muitas pessoas terminam mal, porque não, em vez de obedecer a Deus, obedecem ao pastor. E muitas vezes aquele pastor não está pregando o que está na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que quando a gente for ouvir qualquer palavra que seja na igreja, a gente tem que confirmar se realmente aquela palavra que aquele pastor está passando tem embasamento bíblico. Realmente o que ele está dizendo está na Bíblia. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que realmente ir lá ler para ver se é verdade o que ele está falando, se está na Bíblia. Entendeu? E não é mandamentos dele mesmo e não é palavras dele. Então, muitos hoje seguem tradições de homens que estão em claro contraste com o mandamento de Deus. Jesus, nosso exemplo, se baseou unicamente nas Escrituras para saber o que é certo ou errado. Mateus 4, versículo do 1 ao 10. Em outra ocasião, Jesus também criou unicamente as Escrituras como evidência da paciência divina e cumprimento das profecias concernentes à sua morte de cruz. Lucas 24, versículo 25 ao 28. Se as tradições religiosas estiverem de acordo com a palavra de Deus, poderemos segui-las, mas se contradisserem as orientações bíblicas, então deveremos respeitá-las, pois antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, continuando. A pergunta 9. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus, pessoal? Atos, capítulo 5, versículo 29. Atos, capítulo 5, versículo 29. E Tito 1, versículo 14. O que é mais importante para Deus?
Antes importa obedecer a Deus que os homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que desviam a gente da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento. Nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por meio de seu Espírito, Ele, Deus, nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Jeremias 31:33. Então, o que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições humanas que nos desviam da verdade contidas na palavra de Deus. Amém? Então, recapitulação de tudo que a gente viu hoje. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi julgada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens, infelizmente, né? Reflexão, para vocês refletirem durante essa semana. Jesus amou a humanidade o suficiente para morrer em uma cruz. Você ama o suficiente a Jesus para viver uma vida de obediência? Amém, meu Deus. Então, compromisso de fé entre você e o nosso Salvador, Jesus. Irmãos, vocês creem nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Amém. Vocês rejeitam as tradições e imposições de homens afastados da verdade? Amém. Você deseja seguir os mandamentos de Deus? Amém. Então vamos orar, né? Para agradecer por esse estudo de hoje, por tão esclarecedor, né? Sobre a palavra dele. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Deus, por esse ensino, Jesus. Obrigada por ter aberto os nossos olhos, Pai. Abençoa a nossa vida, a nossa semana e a nossa família, Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família.